Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para falar sobre configuração de suportes no Prusa Slicer. Para quem gostar do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos começar abrindo o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, eu vou inserir uma peça que eu fiz especialmente para esse tutorial. Vou clicar aqui em adicionar. Vou adicionar aqui essa peça. Vou fatiar a peça. E aqui podemos observar que a peça ela necessita de suportes em várias áreas. Primeiro, eu vou configurar os suportes com acesso rápido, que ficam aqui na barra lateral, onde está escrito suportes e ao lado nenhum. Vamos clicar e vamos colocar suportes somente na mesa de impressão. Vamos selecionar. Vai aparecer um aviso dizendo que os suportes eles funcionam melhor se o seguinte recurso estiver ativado: detectar perímetros de pontes. Deseja ajustar essas configurações para suportes? Vamos clicar em não. Por quê? Porque é melhor fazermos as configurações manualmente do que deixar a máquina configurar para a gente. Então vamos fatiar. E vamos ver que os suportes eles foram colocados somente na mesa de impressão, de acordo aqui com a função que selecionamos. Somente os suportes que estavam na direção da mesa de impressão foram colocados. Aqui ao lado ficou sem suporte. Por quê? Porque os suportes eles iriam ficar diretamente na peça. Então temos essa opção e temos uma outra opção aqui em suportes que podemos colocar os suportes em toda a parte. Vamos selecionar e vamos fatiar. Pronto, agora temos suportes em toda a peça. Aqui também temos uma outra opção que é para apenas reforçadores de suporte. Vamos clicar, vamos fatiar. Não aconteceu nada, né? Por quê? Porque essa opção ela funciona através de marcadores. Eu vou marcar na peça onde eu quero e onde eu não quero suporte na peça. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui na vista do editor. Selecionamos a peça e a barra de ferramentas laterais ela vai ficar ativa. Vamos aqui em pincel de suportes, vamos clicar. E aqui temos a função para marcar a peça onde queremos o suporte. Com o botão esquerdo do mouse, vamos manter ele pressionado e vamos marcar algum local da peça onde queremos adicionar suporte. Vou marcar aqui essa parte da peça. Vou fatiar. Temos agora somente a parte onde colocamos o marcador em azul com suporte. Vamos voltar lá na vista do editor. E agora com o botão direito pressionado, vamos selecionar uma área dentro aqui do marcador onde não queremos suporte. Agora vamos fatiar novamente e vamos ver que ele eliminou o suporte daquela área com o marcador vermelho. Aqui também temos uma outra configuração que é o destaque, o overhang por ângulo. Primeiro, o que é o overhang? É o efeito que ocorre quando uma nova camada de material ela é parcialmente suportada pela camada anterior. Como você já deve saber, impressoras FDM têm limitações e uma delas é imprimir peças que tenham ângulos superiores a 60 graus de inclinação. Isso aí também pode ser configurado e eu vou fazer mais para frente um tutorial calibrando o overhang, tá?
Então aqui temos a ferramenta, eu vou remover a seleção e a ferramenta é essa aqui. Vamos definir na peça uma área onde existe, né, uma configuração de suportes de acordo com a angulação. A angulação que temos aqui é aqui nesse arco. É aqui que vai funcionar o overhang, né, de acordo com a descrição que eu falei, que é quando uma nova camada de material ela é parcialmente suportada pela outra. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, quanto maior a angulação, no limite de 90 graus, ele vai colocar suporte em toda a peça. E quanto menor, ele vai diminuir a quantidade de suporte. É claro que nas áreas planas não tem como ele eliminar os suportes. Então, essa configuração ela vai acontecer apenas nesse arco. Tá? Eu vou agora escolher o ângulo, 12 graus. Eu vou clicar aqui em reforçar. Agora eu vou fatiar a peça. Podemos ver que ele criou o suporte apenas onde ele ativou lá o reforçador, né? Então eu vou mostrar para vocês o overhang, que é quando ele vai imprimir uma camada parcialmente em cima da outra. É isso aqui. Podemos ver que as camadas elas não ficam exatamente em cima da outra. Vão ficando camadas parcialmente para fora da camada anterior. Aqui, por exemplo. E as impressoras FDM elas têm um limite. Elas não conseguem imprimir determinados ângulos. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês as configurações de ajustes finos do suporte. Vamos em configuração de impressão. Aqui no menu lateral, vamos clicar em material de suporte. E aqui é onde temos as configurações de suporte no Prusa Slicer. E a primeira opção é gerar material de suporte. Ele habilita a geração de material de suporte. Se estiver selecionado apenas essa opção, ele vai precisar lá dos marcadores, né, que eu acabei de mostrar. Para termos uma configuração através de overhang, né, que é o limite de angulação, vamos ter que selecionar essa segunda opção aqui, tá? Que é gerar suportes automaticamente. Que se marcado, os suportes eles serão gerados com base no valor limite de angulação, que é o overhang que eu acabei de falar. Então aqui por padrão, ele traz um limite de 40 graus. Como eu falei, quanto menor a angulação, menor a quantidade de suporte. Eu vou mostrar para vocês agora através de uma imagem, tá? Bom, então aqui temos a imagem e ela mostra claramente como funciona o limite de angulação. Na figura 1, ele mostra inclusive um ângulo de 55 graus, né, que podemos ver ao fatiar na figura 2 a quantidade de suporte nesse arco. E na figura 3, ele tem o limite de angulação de 35 graus e na figura 4 de 15 graus. Vamos dar prosseguimento ao tutorial. A próxima opção é reforçar suportes para as primeiras 0 camadas. O que essa opção faz? Ela gera material de suporte para um número específico de camadas que contam da parte inferior, independente do material de suporte estar ativado ou não, e de qualquer limite de angulação. Isso é útil para obter mais aderência de objetos com pouca área de contato com a mesa.
eu vou mostrar para vocês um exemplo sobre essa configuração. Aqui nessa imagem, temos ativado os reforçadores de suporte para as primeiras 100 camadas. Elas vão ajudar principalmente na impressão de objetos que não vão ficar com a superfície plana em contato com a mesa de impressão. Vamos prosseguir com o tutorial. A próxima opção é a densidade da primeira camada, que é a densidade da primeira camada de suporte, que é a quantidade de linhas, de preenchimento na primeira camada, o que vai ajudar na aderência da peça na mesa de impressão. Vamos lá na bandeja de impressão, que eu vou mostrar para vocês essa configuração. Eu vou fatiar e aqui temos a primeira camada. Essa primeira camada ela vai ajudar na aderência dos suportes na mesa de impressão. É como se fosse um brim, quando colocamos somente na peça, quando ela não possui suporte. Vamos voltar nas configurações. E aqui, na densidade da primeira camada, percebemos que a configuração para esse perfil, a configuração padrão é de 90%. E a próxima opção é a expansão da primeira camada, que é usado para melhorar também a adesão à mesa, principalmente para peças peças mecânicas que vocês vão utilizar materiais de engenharia, tipo ABS, asa, nylon. Aí geralmente é bom você expandir a primeira camada de suporte, que vai melhorar bastante a adesão dos suportes. A próxima opção é camada de estrado. O objeto ele será elevado por um número de camadas especificado, contando com a primeira camada, e o material de suporte será gerado abaixo dele. Eu vou configurar aqui uma camada de estrado de 3 camadas. E aqui temos também a distância Z do contato do estrado, que é a distância vertical entre o estrado e o objeto, ignorado para interfaces solúveis. Geralmente, quando utilizamos materiais solúveis, essa distância Z do contato aqui sempre vamos configurar como 0. Tá? E aqui a expansão do estrado, que é a expansão da balsa, é a expansão em X e Y, para dar também melhor estabilidade. É como se fosse lá a expansão da primeira camada nas configurações anteriores, para fixar melhor o estrado na mesa de impressão. Vamos observar essas configurações agora lá na tela lá na bandeja de impressão. Vamos fatiar. Vamos ver aqui as camadas de estrado, que são essas camadas nesse tom verde mais escuro. Eu vou baixar aqui a visualização. Podemos ver aqui a camada de estrado, contando com a primeira camada, claro. Aí aqui a sua peça ela vai ficar em cima da camada de estrado. Lembrando que isso aqui é útil para peças também que não possuem a sua base plana, que vai ficar em contato com a mesa. Então o estrado ele vai ajudar a sua peça a aderir melhor na hora da impressão. Vamos voltar lá nas configurações. Vamos agora para a próxima função, que são os estilos. O Prusa Slicer que estamos utilizando para esse tutorial é a versão 2.5.2 e ela possui 2 estilos, que é grade
e confortável, mais conhecido como snug. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que ilustra bem essa diferença de estilos. Aqui na imagem à direita, temos o suporte em grade padrão, que ele tem uma área mínima bem definida, tornando muito estáveis. No entanto, eles tendem a vazar para fora das regiões que sustentam ao longo das paredes do objeto. Já os suportes snug ou confortável, que é da figura à direita, eles mantêm a forma da saliência para que não vazem para as paredes, mas eles têm pouca estabilidade para pilares de sustentação altos e finos. Então, para pilares, para suportes altos, geralmente se utiliza o estilo padrão, que é o estilo grade. Já para frestas e pequenos suportes, podemos utilizar os suportes snug ou confortável. Vamos para a próxima função. A próxima função é a distância Z do contato superior, que é a distância vertical entre o objeto e a interface do material de suporte. Aqui vai a primeira dica. Para alturas de camadas de 0,2 milímetros, utilize aqui nessa distância Z valores entre 0,16 a 0,2 milímetros. É claro, que uma impressora é diferente da outra. O que está funcionando bem para mim pode não funcionar bem para vocês. Mas vocês podem fazer o teste aí entre esses valores, que fica bem fácil de remover os suportes e deixam a peça com bastante qualidade. A próxima opção é a distância Z do contato inferior, que é semelhante à distância Z de contato superior, mas afetando a folga na parte inferior da torre de suporte, que é quando os suportes começam em cima de uma peça, de um modelo, e não na placa de construção. A próxima opção, a próxima função é padrão. Aqui em padrão temos 3 padrões, que são o retilíneo, grade retilínea e hexágono. Retilíneo, que é o padrão, ele geralmente é o mais fácil de remover. Grade retilínea é mais resistente, só que menos propensa a quebrar durante a impressão, em comparação com o enchimento retilíneo. Só que é muito mais difícil de remover. Já o padrão hexágono, ele é bastante resistente e um pouco difícil de remover, mas ele cria uma camada de proteção térmica em volta dele, evitando assim as rachaduras na hora de impressão, principalmente em materiais de engenharia, que são os materiais que eu falei agora há pouco, Existem muitos materiais de engenharia, mas eu vou citar aqui os mais básicos, que são o ABS, ASA e nylon. Eu vou mostrar para vocês lá a diferença dos três padrões. Vamos lá na mesa de impressão. Aqui temos o padrão retilíneo. Eu vou mostrar para vocês. Que é um padrão que ele vai criando linhas alternadas de um lado para o outro. Que é muito fácil de remover. A velocidade de impressão deles também é bastante rápida. O que torna eles assim praticamente o que eu mais utilizo. Agora vamos lá em configuração de impressão e vamos aqui em padrão e vamos configurar o grade retilíneo. Vamos voltar lá na mesa de impressão. Vamos fatiar. E aqui temos o padrão grade, Ele é muito mais estável, ele é muito mais difícil de se quebrar, mas também ele é bastante difícil de remover da sua peça. Agora temos o outro padrão,
que é o hexágono. Vamos ver lá na mesa de impressão. Fatiando aqui a peça. Aqui temos o padrão hexágono. É um suporte também que ele é bastante reforçado, bem difícil de se soltar, né, na hora da impressão, e também possui essa camada de proteção ao redor, que é uma proteção que impede do suporte de, quando ele se contrai na hora da impressão de materiais de engenharia, que ele se quebre e acabe estragando aí a sua impressão. Então vamos dar continuidade lá ao tutorial. Vamos na configuração de impressão. A próxima opção é com bainha em torno do apoio. O que é isso? Cria um único perímetro ao redor dos suportes, o que os torna mais resistentes e mais difíceis de remover. Essa opção aqui, ela é uma opção que, para proteger os suportes daquilo que eu falei, né? Ele protege termicamente a parte dos suportes, internamente os suportes, o que na hora da impressão de materiais que são mais propensos à contração, que eles se quebrem, né? Então isso aqui vai criar essa proteção. Eu vou selecionar aqui e vamos lá na mesa de impressão, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, estamos utilizando o padrão retilíneo com essa opção habilitada. Podemos ver que ele criou aqui em volta dele um perímetro para proteger internamente os suportes. Vamos voltar em configuração. Vamos dar prosseguimento ao tutorial. Agora temos o padrão de espaçamento, que é o espaçamento entre linhas de material de suporte. Aumente para facilitar a remoção. Por exemplo, o padrão retilíneo que nós acabamos de ver, ele tem uma distância, um espaçamento entre cada linha. E aqui vai uma segunda dica. Sempre utilizem valores, é claro, dependendo do tamanho da sua peça, entre 2 e 4 milímetros, que vai facilitar muito a remoção do suporte. E inclusive você vai poder utilizar uma ferramenta, né, qualquer, por exemplo, um alicate, e sair puxando aí todo o seu suporte. Eu vou colocar aqui uma distância de 4 milímetros para facilitar a nossa visualização lá na bandeja de impressão. Eu vou fatiar aqui a peça e podemos ver que o suporte retilíneo ele ficou com um espaçamento maior, né? O que com certeza vai facilitar aí a remoção desse suporte. A próxima opção é o ângulo do padrão. Ele gira as linhas de padrão do suporte em um ângulo pré-determinado. Isso aqui eu pouco utilizo, mas eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou colocar aqui um ângulo de 45 graus. Vamos lá na bandeja de impressão. Vou fatiar. E aqui, ó, ele deixou as linhas do suporte retilíneo em um ângulo de 45 graus. Aí isso vai da sua percepção. O que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês todas as opções. Aí você vai ter, na hora de imprimir, a sua percepção, na hora que você estiver criando o suporte, para saber onde usar cada uma dessas opções. Vamos voltar lá na configuração de impressão e vamos prosseguir. A próxima opção é o raio de fechamento. Essa opção ela funciona
para suportes snug, né, que é lá nos estilos, que eu falei agora há pouco, que são os suportes confortáveis. Ela mescla regiões de suporte fechando lacunas e furos na peça. Por exemplo, ela só funciona se estiver ativado, né, o estilo confortável. Então vamos ativar lá esse estilo. Aqui em estilo, vamos selecionar e clicar em confortável. Agora vamos lá verificar que o raio de fechamento agora ele está ativado. Eu vou colocar aqui uma configuração de 0 para eu mostrar para vocês lá na bandeja de impressão. Eu vou fatiar. E eu coloquei de propósito aqui nessa peça essa fresta. Podemos ver que o estilo confortável ele contornou a fresta. Eu também poderia ter colocado um furo, mas aqui vai dar para a gente ter uma noção de como funciona essa ferramenta. Podemos ver aqui que ele percorreu aqui ao redor da peça. E agora vamos lá nas opções, né, de configuração de impressão e vamos colocar aqui um raio de fechamento de, por exemplo, 4 milímetros. Vamos voltar lá na bandeja de impressão e eu vou fatiar. Podemos ver que ele criou um suporte mais confortável ao redor dessa fresta, o que vai dar mais estabilidade na hora de impressão, na hora da impressão. Então vamos voltar nas configurações e vamos dar prosseguimento. A próxima opção são camadas de interface superiores. As camadas de interface elas formam uma superfície mais uniforme entre o objeto e o material de suporte. Eles são preferencialmente definidos para um padrão muito mais denso do que as outras camadas, para evitar a flacidez e, ao mesmo tempo, minimizar o tempo de impressão e o material utilizado. Ao mesmo tempo, minimizar o tempo de impressão e o material usado com um espaçamento maior entre padrões sem interface. E eu recomendo aqui um padrão de no máximo 3 camadas, porque muito mais que isso vai deixar a sua camada de superfície superior muito pesada e ela pode ficar propensa a empenamento. A próxima opção são as camadas de interface inferiores, que são semelhantes às camadas de interface superior, mas afetando o número de camadas em contato com a peça, na parte inferior da torre de suporte. E aqui eu nem recomendo utilizar suporte em contato com a peça, mas se for preciso, se não tiver escolha, aí você utiliza aqui um padrão de no máximo 2 camadas. E a próxima função é o padrão de interface, que é o padrão usado para gerar interface de material de suporte. O padrão para interface de suporte não solúvel é o retilíneo e o padrão para suporte solúvel é o concêntrico. Então aqui no padrão de interface temos 2 padrões, que é o retilíneo e o concêntrico. O retilíneo é usado para materiais não solúveis e o concêntrico para materiais solúveis. A próxima função é o espaçamento do padrão de interface, que é o espaçamento entre as linhas de interface superior e inferior. Definido como 0, vamos obter uma superfície sólida. É claro que você vai conseguir uma melhor qualidade no contato entre o suporte e a sua peça, mas também vai ser muito mais difícil de remover. Então aqui eu recomendo um padrão de interface de no mínimo 0,1 para você conseguir aliar qualidade e também ficar um pouco mais fácil de remover o suporte da sua peça. A próxima função, voltas de interface
ou loops de interface. Quando ativado, a camada superior de suporte ela é coberta com loops polilíneas contínuas que facilitam a remoção. Como ele cria um loop com linhas contínuas, ao ser puxado para remoção, ele vai sair com mais facilidade. Então, isso aqui você vai fazer o teste. Você vai fazer os seus suportes com essa opção não marcada e também vai fazer impressões com essa de suporte com essa opção marcada e vai ver qual que você vai conseguir remover com mais facilidade, tá? Eu não recomendo, eu não utilizo, então fica a seu critério. A próxima opção, suporte somente na mesa de construção. Ativar essa opção é uma maneira muito rápida de se livrar do excesso de suporte, principalmente em formas orgânicas. Eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei para vocês lá no início, mas eu vou mostrar para vocês com uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem que ela mostra a imagem do lado esquerdo, suporte em toda a peça. Podemos ver que ele coloca suportes na mesa de impressão e também em cima da peça. Já na imagem à direita, temos os suportes somente na mesa de impressão ativado. Então, ele vai inserir suporte apenas que tenham a sua área de contato diretamente ligada à mesa de impressão. A próxima opção é separação entre o objeto e o seu suporte em X, Y. Define a largura de uma lacuna entre o modelo e os suportes. Uma separação XY maior diminui a área de contato dos suportes com a peça, torna-os mais fáceis de remover e menos propenso à fusão com o modelo. Se expressa em porcentagem, será calculado sobre a largura de extrusão do perímetro externo. Então, essa opção aqui, eu vou mostrar também para vocês em uma imagem. Aqui temos a separação em 150%, que é calculado sobre a largura de extrusão do perímetro externo. Podemos ver aqui os suportes em verde separados da peça por essa porcentagem. Já na imagem à direita, em 300%. Tá? Isso aqui vai facilitar para você não ter problemas do suporte se fundir com a peça, né? O que vai deixar a peça com marcas e com pouca qualidade de impressão. Vamos voltar lá para as configurações. E a próxima função é não suporte pontes. Ela evita que material de suporte seja gerado sob área de ponte. Vamos lá na mesa de impressão. Bandeja. Eu vou fatiar. Podemos ver que aqui na peça, do jeito que ela se encontra, não temos pontes. Agora eu vou aqui na vista do editor. Eu vou selecionar a peça e eu vou girar essa peça para que tenhamos aqui uma área de ponte, né? Que é essa área aqui. Eu vou fatiar e vamos ver que na área de ponte não foi criado suporte. Por quê? Porque não necessita de suporte aqui nessa área, porque temos uma ponte aqui. Então, na hora da impressão, ela vai conseguir fazer essa impressão corretamente. É claro que tudo isso também tem uma configuração e varia de impressora para impressora. Aí, se desabilitarmos lá essa opção, né? Lá nas configurações, eu vou desabilitar. Vamos voltar e fatiar. E agora temos suportes nas áreas de ponte. Vamos prosseguir. Vamos em configuração de impressão. Temos a última função, que é sincronizar com camadas de objetos. Essa função ela faz com que os suportes eles sejam impressos em altura de camadas iguais à do próprio modelo.
Isso aqui é útil para impressoras multi-extrusoras. E é indicado principalmente para suportes solúveis, onde uma extrusora imprime a peça e a outra o suporte com filamento solúvel. E agora, eu vou dar uma dica que talvez seja a mais importante aqui desse tutorial. Vamos no menu lateral, vamos em avançado e aqui em espessura de extrusão temos material de suporte, largura de extrusão do material de suporte. Para quem utiliza aí bico de 0.4, vamos utilizar aqui uma largura de extrusão de 0.28 nos suportes. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o seu suporte eles fiquem menos denso, muito mais fácil de remover depois da impressão. É claro que você vai fazer o teste. Se ele ficar muito quebradiço, você pode aumentar um pouco e ver qual é o limite da sua impressora. Então, sobre suportes, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria avisar que o Prusa Slicer, a versão mais nova dele, que está prestes a ser lançada, ela traz uma novidade sobre suporte. Então eu vou fazer um tutorial à parte falando somente sobre essa novidade e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as novidades em primeira mão. Então era isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.